Sei que nós sabemos que a água é importante, mas se calhar dizem, será que há assim tanto para falar sobre a água? 5 minutos não chega? Eu quase que atrasei o primeiro culto e colava aqui ao segundo. Portanto, vamos ver, temos muito para falar hoje. Portanto, não pensem que vai ser um tema rápido, nem fácil de falar. Temos muito para falar esta manhã. Começar por dizer-vos que não preciso justificar porque é que a saúde é tão importante para a nossa parte espiritual e para a nossa parte mental, social. Se não tivermos saúde, tudo complica. Aliás, quando Jesus esteve nesta terra, ele passou mais tempo a curar e a ajudar as pessoas do que propriamente a pregar. A saúde realmente é importante. Para a introdução, queria-vos trazer 4 palavras. E são estas: saber, compreender, mudar e perseverar. Porquê estas 4 palavras? Vou-vos dar um exemplo. Nós sabemos que fumar faz mal, certo? Até podemos compreender que fumar faz mal. Quando pegam no maço de cigarros, tem lá imagens horríveis de pessoas a sofrer. Ou então, quando o fumador está a correr a caminho do autocarro, nem consegue lá chegar e parece que fica sem ar. Ou quando tem uma infecção respiratória, fica difícil de recuperar essa infecção respiratória. Ele até pode compreender que fumar mata. Aliás, muitas vezes os fumadores tentam deixar de fumar várias vezes. Há o cómico que diz, deixar de fumar é fácil, eu já deixei de fumar 600 vezes. Agora, entre saber, compreender, mudar e perseverar, há uma outra palavra que temos que acrescentar aqui. E chama-se hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo diz que nós somos animais que procuramos o prazer. Eu procuro aquilo que me sabe bem. Eu procuro o que me sabe bem na comida, o que me sabe bem nos relacionamentos, o que me sabe bem nos entretenimentos. É isso que eu procuro, porque eu sou um ser que procuro prazer. Então, muitas vezes, mesmo compreendendo que as coisas são como são e que são prejudiciais para mim, eu, como procuro prazer, eu esqueço-me e acabo por tomar decisões erradas. Eu sei que fumar não é um tema que seja muito importante para aqui, a maior parte aqui eu creio que não é fumador, mas eu vou trazer-vos um tema que se calhar pode chocar mais convosco. Há 2 anos eu apresentei aqui o tema do açúcar. Alguns aqui recordam-se com certeza que eu falei sobre o açúcar, em que todos nós sabemos que o açúcar faz mal. Mas eu trouxe a compreensão do porquê é que faz mal. Falei das várias maneiras como faz mal ao nosso corpo. Eu sei que houve muitos naquela manhã que tiveram um susto. Apanharam um susto e disseram, não, eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que corrigir isto. Não posso ser tão dependente do açúcar. Houve pessoas que falaram comigo e disseram que mudaram isto, que fizeram aquilo, que realmente impactou na vida deles. E mudaram umas semanas, outros mudaram uns dias, outros mudaram umas horas só até chegar à hora do almoço. Outro exemplo, o ano passado falei-vos sobre a importância do sono. Porque é que dormir é tão importante? Expliquei-vos porque é que é importante para o nosso organismo, para o nosso cérebro, para a nossa saúde. Expliquei tudo muito bem explicado, ou pelo menos aquilo que eu consegui, e eu sei que houve pessoas aqui que apanharam outro susto. E durante a semana foram dizendo que corrigiram, que disseram que agora não ter-se mais cedo, que dormem as horas necessárias, que respeitaram o sono, que fizeram uma higiene de sono. E realmente doou para umas semanas, outros para uns dias e outros só até chegar logo à noite. Porquê? Por causa do hedonismo. Saber o que é bom e o que nos faz bem nem sempre é o que nos apetece, nem sempre é o que queremos fazer. E nós vivemos neste dilema entre o que sabemos que temos que fazer e aquilo que fazemos. Mas para os profissionais de saúde que estão aqui comigo esta manhã, deixem-me dizer-vos que não se sintam tristes porque os pastores sofrem do mesmo problema. O pastor também vem aqui apresentar uma verdade, ajuda-nos a compreender essa verdade e nós saímos daqui entusiasmados, sim, eu tenho que mudar a minha vida, tenho que corrigir isto, tenho que fazer aquilo e vamos perseverar umas semanas, uns dias ou umas horas. Mas o que seria de nós sem os pastores para nos lembrar isto? E o que seria de nós sem os profissionais de saúde para nos lembrar dos conceitos de saúde, que nós até sabemos, mas precisamos de reforçar e reforçar e reforçar. Espero que não seja demasiado triste esta introdução, mas na verdade é realista. Esta manhã vamos falar da água. Todos nós sabemos que beber água é importante, mas será que compreendemos? Será que compreendemos que beber água é importante? O que é que temos que mudar na nossa vida e em que é que temos que perseverar para que a água nos possa fazer bem? Vamos falar dos top 4. Os elementos essenciais à vida. A água é só o segundo. Não conseguimos viver sem água durante alguns dias. Qual é o primeiro? O oxigênio. É essencial. Ninguém consegue viver sem oxigênio durante mais de 3 minutos. Portanto, o top 1
dos elementos essenciais à vida é o oxigênio. E qual é o terceiro? Este já não é tão fácil. Deixem-me explicar-vos e deixem-me dizer-vos, se calhar este vai surpreender. É o sódio. E sódio quer dizer sal. E nós não ficamos muito tranquilos com isto, não é? Deixem-me apresentar-vos uma piada cristã. Jesus diz: eu sou a água da vida, certo? E nós compreendemos isto porque a água é importante para nós e compreendemos que precisamos de Jesus. E agora Jesus diz: e vocês são o sal da terra. E agora nós pensamos assim: espera aí, então eu sou a origem da hipertensão da terra? Eu sou a origem do infarto, do AVC? Ou seja, era como se Jesus estivesse a comparar: eu sou a água da vida e vocês são a junk food do mundo. Entendem o que quer dizer? Esta provocação é para vos lembrar de uma coisa: o sal é mais importante do que nós pensamos. Mas como diz aquele velho sábio, há sal e sal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto, mas fica já a curiosidade. O quarto elemento essencial à vida, também é importante, mas se calhar não está nas vossas cabeças, é o potássio. E agora os técnicos de saúde já se lembram: espera aí, a bomba sódio e potássio, não é? É essencial para que as células possam viver. Vamos falar delas um bocadinho mais para a frente. Somos água. Quando nascemos, 80% é água. Quando somos crianças, 70%. Adultos, 60%. Idosos, 50% é água. Se somos tanta água, se nós somos água em cima de uns sapatos, não é? Como se costuma dizer. Se somos tanta água, então é importante perceber o que é que nós fazemos com a água na nossa vida. Se estamos a usar a água da forma mais correta. Se somos tanto a água, porque é que nós negligenciamos tanto a necessidade de água? Podemos avançar aqui e mostrar-vos, por exemplo, 90% do sangue é água, mais de 70% do cérebro, do coração é água, os pulmões 83% é água, a nossa pele 64% é água, os músculos 79%, os rins 79%, só os ossos têm menos água, têm 31%. E representam 15% do nosso corpo, por isso o nosso nível total baixa à custa dos ossos. Mas somos muita água. Temos muita água e precisamos de muita água. Mas surge sempre a pergunta quando falamos de água: então, e quanto é que eu tenho que beber? Vocês podem ouvir vários youtubers, várias apresentações e podem ficar confusos. Afinal, quanto é que eu tenho que beber? Eu gosto de responder esta pergunta de uma outra forma, que é: quanto é que nós perdemos? Porque se eu souber quanto é que eu perco, se calhar já consigo perceber quanto é que eu preciso de beber. Então vamos lá. Diariamente, nos rins, nós perdemos cerca de 1,5 litro de água pelos rins. Quando vamos à casa de banho. Esta é fácil de perceber. Perdemos 300 mililitros de água pelo cólon, pelas fezes, quando vamos à casa de banho. Perdemos cerca de 200 mililitros de água na respiração. E perdemos cerca de meio litro de água pela nossa pele, pela transpiração normal. Aqueles que são bons a matemática já fizeram as contas, certo? Portanto, perdemos cerca de 2,5 litros de água por dia. Ok? Então eu diria que 2 litros é o que nós devemos beber de água e os outros meio litro vêm dos alimentos que estamos a comer. Ok, mas vocês podem dizer assim: espera aí, mas isto tem influência ao peso? Claro que tem. Uma pessoa perde mais água se tem mais peso, se tem mais água por dentro, não é? E também tem influência a atividade física. Um sedentário gasta menos água, vai precisar de menos água do que um desportista. Muito bem, então vamos fazer as contas, vamos pôr aqui 4 pesos, que dá para abranger a maioria de nós. Vamos ter 30 quilos, 60 quilos, 80 quilos e 100 quilos. Se nós tivermos então em conta que precisamos, pessoas que não fazem exercício, 33 mililitros de água por quilo, então vamos ter que, com 30 quilos, precisamos de beber 1 litro, com 60 quilos, 2 litros, com 80 quilos, 2 litros e 600 e com 100 quilos, 3 litros e 300 de água. Ou então, se calhar, se não têm 2 metros, é melhor perder peso. Enquanto não perdem, têm 3 litros e 300 para beber. Se forem desportistas, então desportistas precisam de 50 mililitros por quilo. Então, por dia, quanto é que um desportista precisa? 1,5 litro se tiver 30 quilos, precisa de 3 litros se tiver 60 quilos, precisa de 4 litros se tiver 80 quilos e precisa de um garrafão de 5 litros se tiver 100 quilos. Isto é as necessidades hídricas que nós precisamos. Quando falamos de água, há um nome que é incontornável, que é deste senhor, Batman Gangelidi. Vamos chamar o Dr. B para ser mais fácil. O Dr. B é um médico iraniano. Ele estudou na Escócia, tirou medicina em Londres e voltou para o Irão quando acabou o curso de medicina.
por problemas políticos da altura, ele foi feito um preso político e esteve na prisão cerca de 31 meses. E ele tornou-se o médico da prisão. Como imaginam, a prisão não era como nós tínhamos hoje, não havia um sistema de saúde, não havia médico na prisão, mas eles sabiam que ele era médico, e então procuravam-no quando tinham uma dor de cabeça, vinham procurar, quando tinham uma dor de barriga, vinham procurar o médico da prisão. E o que é que o médico da prisão tinha para lhes dar? Água, não tinha mais nada. Tinha dor de cabeça, toma um copo de água, tem dor de barriga, toma um copo de água, e era a única coisa que ele podia dar, eles procuravam-no. E ele começou a ficar famoso, sabem porquê? Porque os doentes ficavam melhores. E ele pensou, espera aí, se eu estou-lhes a dar água, como é que eles ficam melhores? Eu só lhes estou a dar água. Aquilo entregou-o tanto que ele começou a estudar. E começou na prisão a ter acesso a livros, pediu estudar e começou a estudar o assunto. Começou a estudar, afinal, o que é que há tão importante na água que faz com que estes doentes melhorem. E ele fez, um dos primeiros livros que ele escreveu foi este, Your Body's Many Cries for Water. É os vários gritos do teu corpo por água. As várias formas que o nosso corpo tem a gritar por água. E vamos entrar em alguns dos seus estudos e em algumas das suas conclusões. O primeiro sítio onde nós perdemos água é no estômago. O estômago tem uma camada grossa que tem bicarbonato de sódio e água. Imaginem, no estômago é onde se faz a digestão dos alimentos. Quando os alimentos chegam, é lançado ácido clorídrico para começar a destruir os alimentos e começar a digerir os alimentos. O estômago tem que estar protegido, porque senão esse ácido vai destruir os alimentos e vai destruir o estômago. Então é importante haver água nas paredes do estômago, bicarbonato de sódio nas paredes do estômago, para neutralizar o ácido e para não corroer o estômago. Senão é corroído os alimentos e é corroído o estômago. O que é que acontece quando temos falta de água? Bom, vocês já perceberam. Falta de água, esta camada grossa do estômago vai ficar fininha. E o ácido clorídrico começa a destruir a parede do estômago. Então nós temos falta de água, vai dar hipergastralgias, que quer dizer dores de barriga, gastrites e úlceras gástricas. Já ouviram falar disto? Já ouviram falar, por exemplo, que se estão mais nervosos, pessoas nervosas têm mais tendência a ter a úlcera nervosa. Porquê? Porque produzem mais ácido ainda e vai então corroer o estômago. Esta semana eu tive que dar apoio na endoscopia, faltou enfermeiros, eu fui dar apoio à endoscopia. E é interessante ver quando nós pomos o endoscópio e observamos os estômagos. O estômago é assim uma coisa bonita, rosada, mas alguém que tem gastrite, alguém que tem úlcera, o estômago tem partes brancas. Partes em que o ácido destruiu aquela parte rosada e tem partes brancas. E quando tem estas partes brancas, existe uma bactéria que é chamada ao nosso estômago. Ela vive no nosso intestino, ela é importante para a nossa flora intestinal, tem função muito importante, mas ela é chamada para o estômago para vir fazer a limpeza dessas partes brancas. Sabem como é que se chama? Ehrlichia pylori. Já ouviram falar desta bactéria, certo? Ehrlichia pylori vem para limpar o estômago, para limpar aqueles tecidos mortos que ali estão. O que é que acontece? O médico faz endoscopia, tem Ehrlichia pylori, toma um antibiótico para matar a bactéria. O que é que a bactéria estava a fazer? A limpar o estômago. Mas esta é que é a causa da úlcera. Então, dá o antibiótico. Será que era o antibiótico que era preciso? Ou era a água? Então imaginem, vamos piorar o cenário. Temos aqui o dono deste estômago com esta gastrite, com estes problemas, em que ele pensa em ir comer. E quando ele pensa em comer e começa a ver os alimentos, começa a produzir ácido clorídrico. Então, está ali a bactéria, a moer o estômago, e o nosso amigo vai começar a comer e vem o ácido. E a bactéria diz, oh não! Mas o nosso amigo teve cá neste culto e ouviu dizer que era importante beber água. E então ele pega no seu copo de água e bebe um valente copo de água. O que é que acontece quando juntamos água ao ácido? Dilui o ácido, não é? Então o que é que acontece? A bactéria está lá a comer as paredes do estômago, o nosso indivíduo bebe um copo de água e a bactéria diz, ai não, vamos morrer. Espera, afinal já nos chafamos. E continua lá a comer. Percebem onde é que isto vai levar? Isto dá-nos logo uma lição importante, que a primeira é, devemos beber água fora das refeições, o último copo de água 20 minutos antes da refeição, e é importante este copo de água antes da refeição para preparar o nosso estômago. Depois, não beber água durante a refeição e só beber-se 1h30 depois. Ou melhor, 2 horas depois. Mas sei que há aqueles que não conseguem e precisam beber um copo de água. Se beberem um copo de água à refeição, não é por aí além. Mais do que isso, já estão a diluir o ácido do vosso estômago. Outra informação importante aqui, por exemplo, quem gosta de beber água fria, gelada. Quando nós bebemos água fria, gelada, o organismo vai ter que gastar tempo, gastar energia para aquecer a água para depois então absorvê-la. Porque senão não vai absorver. Beber água gelada com os alimentos acaba por atrasar muito a digestão, atrasar muitas horas a digestão para que o organismo possa absorver a água. Então, a água sim, muita como vocês viram, nos momentos certos. Há momentos para beber e momentos para não beber. Vamos continuar a descer
E a descer temos outro órgão muito importante onde a água é precisa, que chama-se o pâncreas. O pâncreas produz enzimas digestivas, a amilase, a lipase e a tripsina. A amilase para destruir o amido, a lipase para destruir as gorduras e a tripsina para destruir as proteínas. Elas fazem a digestão, começam a digerir os alimentos para que possam ser absorvidos estes nutrientes. Por exemplo, já ouviram falar de pessoas com cancro no pâncreas que morrem muito rapidamente. E esta é a razão. Eles comem, mas não conseguem aproveitar e morrem desnutridos estando a comer. É realmente impressionante. Preciso também para hormonas. A insulina, o glucagon, hormonas que vocês conhecem, precisam de água. Aliás, tudo isto precisa entre 50% a 70% de água para ser produzido estas enzimas e estas hormonas. Se há falta de água, há menos produção de hormonas. Então temos falta de água no pâncreas, vai dar má digestão e vai dar diabetes. Vários estudos comprovam que pessoas desidratadas têm mais tendência a ter diabetes exatamente por causa disto, porque a insulina não vai funcionar tão bem. Vamos continuar, chegamos ao cólon. O cólon é onde realmente a água é absorvida. A água é absorvida no cólon e, quando nós temos falta de água no cólon, o que é que acontece? A obstipação, as pessoas ficam presas, que é um grande trabalho. Há má absorção dos nutrientes, a água é importante para que os nutrientes sejam absorvidos, e temos síndrome de cólon irritável, hemorroidas e cancro, apenas por falta de água no intestino. Mas este é apenas um exemplo, mas temos vários exemplos. O outro é o cérebro. O cérebro é um sistema hidroeletrolítico. Hidro quer dizer água. Então, se eu não tenho água, eu não tenho eletricidade. Isto quer dizer o quê? O cérebro vai funcionar pior. E eu tenho alguns estudos esta manhã para vos impressionar. Então, quando há menos falta de água, é interessante ver que até consegue-se ver nas ressonâncias magnéticas, a diferença de um cérebro com água e sem água. O que faz, provoca alterações estruturais. Então, quando temos falta de água, as famosas dores de cabeça, temos humor e pensamentos negativos por falta de água e temos atenção e memória e cognição. A nossa atenção, a nossa memória, a nossa capacidade para executar tarefas diminui. E se vocês já têm dúvidas, eu vou trazer-vos alguns estudos que provam isto. Este primeiro foi feito em 2012, em que pegaram em 26 homens e 25 mulheres, jovens, com média de idades baixa, e eles foram sujeitos a 3 provas com diferença de quase um mês entre elas, e nestas provas eles quiseram determinar se estariam bem hidratados ou mal hidratados. Eles tinham que ir para a passadeira, tinham que correr, e depois eram hidratados, e depois de hidratar faziam as provas. E noutra altura iam para a passadeira, noutra prova iam para a passadeira, e não eram hidratados e faziam as provas. Quais foram as conclusões? As pessoas queixavam-se da segunda prova, que não foram hidratados, de mais cefaleias, de fadiga, de dificuldade em concentrar-se, acharam as tarefas mais difíceis, especialmente as tarefas de memória, tiveram piores resultados nos testes cognitivos e sofreram de tensão e ansiedade. Isto foi tudo coisas que eles relataram. E uma coisa curiosa é que eles só começaram a sentir sede a partir do 1-2% de desidratação, ou seja, quando já perderam cerca de 1,5 kg, 2 kg, aí eles começaram a sentir sede. E isto é um indicador importante também. Se nós estamos à espera para ter sede, para beber, não vai correr bem. Nós já estamos tão habituados a estar desidratados que o nosso mecanismo da sede já nem funciona bem. Aliás, muitas vezes temos fome e temos sede. Só que o organismo, como sabe, que só vos consegue mandar beber água se for comer, então ele acha que quer comida, mas o que ele quer é bebida. Ok? Este estudo também é interessante. Em 2018, no Instituto Tecnológico da Geórgia, por causa das condições de trabalho, eles fizeram o seguinte teste. Era muito simples. Tinham um ecrã de computador e a pessoa tinha que apertar o botão sempre que visse um quadrado amarelo. E foram testar então isto. Deram 3 condições. Então, o teste tinha que ser feito durante 20 minutos, é bastante tempo e bastante aborrecido, como imaginam, e havia 3 condições. A primeira era eles estavam relaxados, hidratados e faziam o teste. O segundo eram obrigados a fazer alguma coisa que lhes provocasse esforço, mas eram hidratados. E a seguir, alguma coisa que lhes provocava esforço, mas não eram hidratados de seguida. Resultados: 7% após o esforço, 20% dos resultados. Ou seja, falharam 20% das vezes no botão, comparativamente com as outras duas provas. Para terminar, 33 indivíduos foram sujeitos a este teste. O teste das diferenças, que eles tinham que olhar para a diferença e perceber qual é a diferença de uma imagem para a outra. O teste da memória, aquelas coisas que a gente faz em criança, de ver os vários quadradinhos e memorizar onde é que eles estão. E o teste auditivo, onde tinham que reagir a um som que aparecia. E foram feitos da seguinte maneira. Um teste normal e o outro teste, eles eram hiperidratados. Tinham que beber pelo menos 1/4 litro de água antes de fazer o teste. Resultados: sem água, tiveram 10% de falhas neste teste. Melhoraram o teste quem bebeu água.
E há uma coisa que eu achei curioso e que aprendi também neste estudo, que é, será demência ou será desidratação? É porque nós já percebemos que o cérebro nos dá confusão mental, nos tira capacidades psíquicas, mas ao ponto de muitas vezes confundirmos com demência, eu não sabia, mas é verdade. Vou trazer-vos um estudo feito por 2.713 idosos. Não é pouca coisa. Um estudo, a média de idades era 69 anos e foi feito este estudo durante 3 anos, 2011 a 2014, e foi feito este teste. E o teste consistia no seguinte: eles dividiram estes idosos em 2 grupos. Homens que bebiam menos de 2,5 litros e mais de 2,5 litros, e no outro grupo mulheres que bebiam menos de 2 litros e bebiam mais de 2 litros. Quais foram as conclusões do estudo? Aliás, dizer-vos que eles não ficaram só pela quantidade de água que eles bebiam. Eles fizeram testes, análises clínicas, viram o nível de hidratação no sangue, no débito urinário, na densidade urinária, para perceber que estavam mesmo desidratados e para poder escalá-los no sítio certo. E depois então fizeram os testes e conseguiram perceber uma coisa. Naqueles 3 anos, 20% das pessoas desidratadas tinham mais declínio cognitivo do que aquelas que estavam bem hidratadas. E perceberam outra coisa, que 25% de pessoas desidratadas têm mais prevalência de demência do que pessoas bem hidratadas. Curioso, não é? Portanto, muitas vezes, quando na idade mais adulta, começamos a fazer confusão, se calhar estamos a precisar de beber água. Porque muitas vezes o que é que acontece? Na idade adulta, a sede ainda está pior, não tem sensação de sede, nem térmica, tudo isso já está um bocadinho pós-estragado. Não bebem água. Depois, se bebem muita água, têm que ir a caminho da casa de banho ou têm perdas de urina, então preferem não beber. Então começam a fazer confusão por falta de água. É curioso. Outro aspecto. Articulações. Sabem que nós mexemos bem as nossas articulações porque existe uma coisa entre as articulações chamada líquido sinovial. O líquido sinovial permite que nós possamos mexer as nossas articulações sem roçar o osso no osso, podemos ter um movimento harmonioso. Este líquido sinovial tem cerca de 99% de água. Estão a ver a quantidade? 99% de água. Quando o organismo está desidratado, ele tem que poupar água. Este é um dos sítios onde ele vai poupar água, vai tirar água das articulações. Então, quando temos falta de água, o que é que temos? Mais lesões. Os desportistas sabem disto. Quando fazem esforços sem hidratação suficiente, têm mais lesões. Mais inflamação, mais degeneração e mais problemas osteoarticulares, mais artrites e mais artroses. Querem um estudo? Eu trago-vos um estudo. Este é apresentado no eortopod.com, que é um site de renome onde eles estudam músculos, ossos e articulações, e eles fizeram o seguinte estudo. Pegaram em vários doentes que foram operados à anca e ao joelho e foram fazer os testes. O que é que eles fazem os testes? Foram verificar dessas pessoas que foram operados, quantos é que estavam bem hidratados, quanto é que estavam mal hidratados. Isto é muito fácil de ver, fazem análises quase todos os dias, portanto conseguiram perceber quem é que estava hidratado e não estava hidratado. E depois foram ver os registros e foram ver que pessoas bem hidratadas têm menos dor, pessoas bem hidratadas têm menos inflamação, têm menos complicações. E eu achei extraordinário o último. É que pessoas bem hidratadas tiveram metade do tempo no internamento. Tiveram metade do tempo no hospital, quanto pessoas mal hidratadas, pessoas desidratadas. Como é importante a água também para o nosso sistema osteoarticular. Pulmões. Nós temos cerca de entre 300 a 600 milhões de alvéolos nos nossos pulmões. Estes alvéolos são estas bolsas que vocês estão a ver aqui, que permitem as trocas gasosas. Nós respiramos, o ar entra para dentro desses entre 3.000 a 600 milhões de alvéolos e então aí dá-se as trocas gasosas para o sangue, entra o oxigênio, sai o dióxido de carbono. O que é que existe dentro de cada alvéolo? Uma gota d'água. Chama-se surfactante. Todos estes 300 a 600 milhões de alvéolos têm lá uma gota d'água dentro para permitir as trocas gasosas, para permitir que o alvéolo possa ter uma boa condutibilidade para poder receber o oxigênio e lançar o monóxido de carbono. Então, quando temos falta de água, este é um sítio onde também o organismo vai poupar, vai tirar água do pulmão. Então temos o volume de sangue diminui por causa da desidratação, ou seja, chega logo menos oxigênio porque o sangue é diminuto, as trocas gasosas ficam comprometidas, esta água não vai permitir uma troca tão eficiente, o próprio pulmão vai fazer broncoconstrição, ou seja, vai-se apertar um bocadinho porque não quer perder aquela água que ainda lá tem e vai mesmo chegar à dispneia. Querem um estudo? Vamos a um estudo. 2018 foi feito este teste com 610 pessoas entre os 20 e os 59 anos. O teste era muito simples. Durante 24 horas não podiam beber água e depois iam ser avaliados em 2 aspectos. A primeira, a saturação de oxigênio e a segunda, a frequência respiratória. A saturação de oxigênio é aquele teste quando vocês vão ao hospital, põem uma mola no dedo
e que vos mostra qual é o nível de oxigênio que está a chegar às vossas células. E a frequência respiratória é quanto é que vocês respiram por minuto. O normal é entre 98% a 100% quando pomos a molinha no dedo. E o normal é termos de ser entre 12 a 16 ciclos respiratórios por minuto. Depois de um dia sem beberem água, a saturação de oxigênio passou a 95, 96. Era o que chegava lá de oxigênio na pontinha do dedo. A frequência respiratória aumentou de 18 para 22. As pessoas começaram a respirar mais depressa, a respirar mais para poder absorver o oxigênio que lhes falta, e o oxigênio que lá chegava era menos por causa da falta de água. Interessante que neste estudo, destes 610 pessoas, 35% delas disseram mesmo que tinham dispneia, que sentiam falta de ar, e em 23% verificou-se tiragem, ou seja, usavam músculos acessórios para respirar porque não estava a ser suficiente, a respiração não estava a ser eficaz, então já tinham que usar músculos acessórios. Muito bem. Por último, mas não menos importante, sangue. O sangue tem cerca de 90% de água. O nosso sangue, 90% é água, os outros 10% são os elementos do sangue. E realmente, quando nós perdemos água, quando nós estamos desidratados, é um dos últimos sítios onde o organismo quer perder água, mas que perde também. E o que é que vai acontecer? O sangue vai ficar mais viscoso. Ou seja, o sangue deve ser algo fluido, que deve levar os nutrientes, o oxigênio a todas as partes do nosso corpo, que deve chegar aos pequeninos vasos da ponta do pé, que deve chegar aos vasos do cérebro, aos vasos do rim. O sangue deve levar nutrientes, oxigênio, trazer o dióxido de carbono desses sítios. Ele agora está mais viscoso. É mais difícil chegar lá. O que é que acontece? Aumenta a pressão arterial. O organismo defende-se. Vamos aumentar a tensão arterial para tentar levar o sangue até à pontinha dos dedos. E então, o que é que acontece quando temos tensão aumentada e temos viscosidade aumentada? Temos maior risco de infarto e de AVC. Porquê? Desidratação. Querem um estudo? Eu trago-vos um estudo. Este foi feito o estudo feito em Loma Linda, no estudo da população adventista, que são pessoas que têm hábitos de vida saudáveis, os adventistas praticantes, e estes hábitos de vida saudável, houve 2 estudos feitos, um em 1970 foi o primeiro, este é o segundo, de 2002. Em 2002 eles pegaram em 20 mil indivíduos da comunidade adventista, pessoas saudáveis, sem hipertensão, sem doenças cardiovasculares, sem doenças cerebrovasculares, sem diabetes. Pegaram nesta população e foram estudá-los. E eles dividiram em 3 grupos. E os 3 grupos eles estudaram, este estudo foi feito durante 30 anos, ok? Estava ali escrito. 30 anos eles fizeram este estudo. E durante 30 anos eles viram que havia pessoas que tinham o hábito de beber menos 2 copos de água por dia, outros que bebiam 4 copos de água por dia e outros que bebiam mais do que 5 copos de água por dia. E eles foram vendo a vida daquelas pessoas durante 30 anos e qual foi a conclusão no final disto tudo. Quem bebia 4 copos de água tiveram menos 44% de riscos de doenças cerebrovasculares, cardiovasculares e de diabetes. Mas quem bebia mais do que 5 copos de água tinha menos 52% de risco para este tipo de doenças. Meus queridos, não há nenhum medicamento no mundo que tire 52% do risco deste tipo de doenças. Porquê? Apenas isto. O sangue fica mais fluido por causa da hidratação, o sangue chega melhor, então há menos risco de infartos, de AVCs e de diabetes. Interessante este estudo. Como a água é tão importante na nossa vida, não é? Este também é interessante. Alergias. A desidratação faz com que os mastócitos produzam histamina. Histamina é um mediador da alergia. 20% mais quando estamos desidratados. Então temos rinites, asmas, urticárias, dermatites atópicas, em 15% dos doentes é só falta de água, intolerância alimentar. Se vocês estiverem com uma crise de asma, se beberem uns copos de água vão logo melhorar. Pode não ser suficiente, mas se beberem uns copos de água vão melhorar. E se estiverem bem hidratados, se calhar a asma não vai chegar. Falta de água igual a alergias. Não temos tempo para explicar tudo, mas dizer-vos que o sistema imunitário melhora com água. Déficit de atenção, muitas vezes, é falta de água, é falta de ter água no cérebro para que o sistema hidroeletrolítico funcione bem. A depressão, tratar depressão de doentes deprimidos e desidratados é mais difícil do que doentes deprimidos só. Porquê? Porque também a serotonina, que é a hormona da alegria, a serotonina precisa de água e, portanto, é mais fácil tratar doentes deprimidos, mas que estão bem hidratados. Os rins, todos nós percebemos a importância da água nos rins. Quem já teve uma cólica renal nunca mais se esquece. Na pele, pessoas bem hidratadas estão mais bonitas, têm menos rugas do que pessoas mal hidratadas. Para dormir também é importante para produzir a melatonina. Este médico, ao final de 31
meses, foi liberto e ele disse, não, desculpem, deem mais 4 meses na prisão. Ok? Não sei se já ouviu algum preso dizer isto. Mas ele disse isso, não, eu estou no meio de um estudo, tão importante que eu não posso parar por aqui. Eu preciso pelo menos mais 4 meses. Eu tenho que continuar aqui a estudar. Ok? Fica aí a estudar. Ele continuou a fazer o estudo, a concluir as suas investigações. Finalmente foi liberto, pediu asilo nos Estados Unidos e veio para os Estados Unidos apresentar as suas conclusões. Ele ainda escreveu mais um livro que diz You are not sick, you are thirsty. Que quer dizer, tu não estás doente, tu estás com sede. Ele apresentou os seus estudos nos vários congressos de medicina e realmente os estudos até foram valorizados, realmente foram muito conceituados, mas o que é que acontece? Acabaram por não ter muito sucesso, por uma razão muito simples. Não dá dinheiro. Tratar doentes com água. Mas onde é que isto já se viu? Com medicamentos vai, agora com água. E realmente ele percebeu que não era uma mensagem muito fácil. As pessoas preferem até tomar um comprimido do que beber 3 litros de água. Não é? É mais fácil um comprimido do que estar a beber água. Ok? Ele não teve muito sucesso, mas os livros lá estão eles. E agora gostava de ir, e agora vou precisar um bocadinho mais da vossa capacidade, da vossa cognição, espero que estejam bem hidratados, porque vamos ter que ir até dentro da célula para perceber como é que funciona dentro da célula. Sabem que ele escreveu uma coisa que é Water and Salt, the healers from within, que quer dizer água e sal são os curadores de dentro, os curadores que nos dão saúde da parte de dentro. Ok, a célula funciona com um mecanismo de uma bomba de sódio e potássio. Ou seja, a água para entrar dentro da célula precisa que o sódio vá para dentro e leva a água e devolve potássio. É uma bomba que funciona. Os profissionais de saúde conhecem bem este sistema de sódio e potássio. Onde é que está o potássio? Legumes e vegetais. É aí que está o potássio, quarto elemento essencial à vida. Onde é que está o sódio? Vocês sabem onde é que encontramos o sódio? Na água do mar, certo? É aí que a gente obtém. Mas há uma coisa curiosa. Sabem quantos minerais tem a água do mar? Agora sabem que eu já pus ali. 92. 92 minerais. Sabem quantos minerais tem o sal que vocês têm lá em casa? 2. Cloreto e sódio. Como é que nós de 92 passamos a 2? A razão é muito simples. O homem acha que tem que purificar o sal, então vai-lhe juntar ferrocioneto de sódio, citrato de amónio, silicato de alumínio, destrose, quer dizer açúcar. O sal tem açúcar, só que nós não sentimos porque o sal sobrepõe-se. Então, junta aquelas coisas para purificar o sal. E agora entrega-nos um sal branquinho, bonitinho e purificado. Com 2 minerais. Vocês façam a experiência, fica para esta tarde. Vão ao mar, tragam um peixinho do mar, cheguem a casa, preparem um aquário, ponham a aguinha da boa e a seguir põem o cloreto de sódio igual à percentagem do mar. Experimentem. Sabe o que é que vai acontecer? Daqui a bocadinho o peixinho está pronto para ir para a grelha, já está quietinho. Podem grelhar o peixe. Porquê? Porquê é que isto aconteceu? Por uma razão muito simples. O cloreto de sódio é tóxico. É mau. É. Mas nós achamos que podemos metê-lo nas nossas células. Ok, mas agora não estou a perceber. Falamos de sal, falamos de sódio, agora isto é tóxico. Muito bem, vamos lá tentar desembrulhar isto. Porque temos que falar de cloreto de sódio integral, sal integral, sem refinamento. Vocês podem encontrar, por exemplo, sal marinho não refinado. Às vezes é enganosa a publicidade. Existe o sal marinho que dizem que não é refinado, mas é. Flor de sal, é bastante mais caro, é verdade. Tem o sal rosa dos Himalaias, é o que eu tenho lá em casa, tem 84% de minerais, não é muito caro. E tem o sal céltico, é difícil de encontrar, mas este ainda é o que tem mais minerais. Porquê? Porque, na verdade, nós precisamos, ou melhor, o sódio para ser absorvido pela célula precisa de todos os outros minerais para fazer uma coisa, para amolecer o sódio, que o sódio é um mineral muito rijo, para tamponar, não consigo explicar-vos de uma forma muito simples como é que isto funciona, mas a ideia é, aliás, eu posso mostrar-vos a ideia aqui. O sódio sozinho, ou o sódio com todos os outros minerais, com todos os outros 82, eu só trouxe aqui os mais importantes, que estão no sal integral. Magnésio, cálcio, potássio, zinco e ferro. Estes são os mais importantes. Mas quando nós hidratamos o nosso corpo e temos lá o sal correto, quando o sal entra, entram os outros também. Aliás, assim rapidamente, o magnésio é uma molécula que tem fome de água. O que é que isto quer dizer? Ela absorve água. Então, quando entra o sódio, entra o magnésio com fome de água, vai realmente hidratar a célula. Posso-vos falar, por exemplo, do cálcio. O cálcio é a rainha dos minerais. Só que ela precisa de uma passadeira vermelha para entrar para a célula. A passadeira vermelha chama-se vitamina D.
Com a vitamina D, o cálcio entra, os outros minerais todos entram, os nutrientes todos entram. Estamos realmente a hidratar a célula como deve de ser. Eu sei que pode ser complexo, mas eu gostava de dizer que esta é a diferença entre beber água e hidratar-se. É que eu posso beber muita água, mas se o meu sal não é o correto, a água entra e a água sai. E vai aumentar a minha pressão arterial. Porque, imaginem, a célula não está a receber os nutrientes certos. E ela diz que temos que aumentar a pressão para ver se conseguimos enfiar os nutrientes dentro da célula. Então vamos aumentar a tensão arterial e não vamos realmente dar à célula o que ela precisa. Só duas noções ainda importantes. A água, quando entra dentro da célula, passa por um motor, digamos assim, e vai produzir uma unidade de energia. Então, quando os vossos colegas de trabalho dizem que vão beber um café para ter energia, bebam vocês água, porque vai ter mais energia ainda. Os desportistas sabem isto. Os músculos obtêm energia da hidrólise do ATP. O ATP tem 3 moléculas de fósforo. O fósforo é libertado com água. Aqueles 3 moléculas de fósforo que dão energia precisam de água para serem hidrolisados e para obterem então energia. Por isso é tão importante os desportistas beberem água para que os músculos tenham energia. Muito bem, vamos então deixar esta parte mais complexa e vamos aqui a umas partes mais práticas. pH e água. Sabem qual é o pH do sangue? 7,4. Este é o pH do sangue. Voltando aos peixinhos, quando vocês têm lá um peixinho em casa e ele começa a andar meio torto, começa as barbatanas a ficarem esquisitas, começa a andar assim meio esquisito, há uma coisa que vocês vão logo fazer. Sabem o que é? Vocês não percebem nada de peixe, não é? Ok. Vão ver o pH da água. Porque eles são muito sensíveis ao pH da água. Se não estiver dentro daquele pH, eles realmente vão ter doenças, eles vão sentir-se mal. Muito bem. Qual é o pH que nós devemos beber? O pH da água. O nosso, diz a OMS, que é entre 6,5 e 8,5. Este é o nosso pH ideal para o nosso organismo funcionar bem. Ok? Estão prontos para se assustarem? Vamos a isso. Café. pH do café. 5. Ok? pH do Iced Tea. 3,5. pH da Coca-Cola. É bom para desentupir os canos, não é? Porque é ácido. 2,5. Estão a imaginar? Estão a ver onde é que isto vai dar? Ou seja, nós estamos a temperar a nossa água, a dar-lhe estas coisas, estamos a baixar o pH muitíssimo. Sabem o que acontece? Sabem o que é esta célula que está aqui? Chama-se célula cancerígena. Vou-vos dizer como é que a célula cancerígena gosta. A célula cancerígena gosta de não ter oxigênio e por isso pessoas que não fazem desporto, pessoas que não respiram como deve ser, é o ideal para a célula cancerígena. E pH ácido. Quanto mais ácido, melhor. Querem desenvolver células cancerígenas? Não lhes deem oxigênio e deem-lhes pH ácido e elas vão gostar. Percebem onde é que isto vai dar? Desculpem. Deixem-me dar-vos aqui este caso de estudo. A água de Unza. Unza é uma vila que fica na fronteira do Paquistão com a China e é um caso de estudo porque lá as pessoas vivem cerca de 120 anos. Extraordinário. Cerca de 120 anos, pessoas de 40 anos parecem adolescentes, que é o caso desta imagem, parecem adolescentes e já são adultos. É normal encontrar grávidas aos 65 anos nesta localidade. Ok? Então vocês vão lá a uns e vão perguntar, olha, porquê é que vocês são assim? Eles vão responder, bom, nós temos alimentação vegetariana, nós somos ativos a vida toda, é normal, há 100 anos, o homem ainda subir lá acima à montanha de Unza, são as zonas montanhosas, e vivemos sem stress. Mas sabem que houve uma vez um senhor que ficou famoso e ganhou o Prémio Nobel porque foi a Unza e foi tentar estudar o porquê e descobriu que a água tinha alguma coisa a ver. E ele descobriu que a água de Unza era responsável porque tinha um pH alcalino, e nós já percebemos porquê, nível alto de hidrogênio, tensão superficial baixa, abundante em minerais, rica em condutividade e ação antioxidante. Portanto, vocês já estão a ver que só conseguimos aflorar um bocadinho da água. Havia aqui muito para falar sobre a água. Ficamos pelo pH e pouco mais, não é? Portanto, este homem ganhou o Prémio Nobel porque descobriu isto. Mas agora vocês dizem assim, espera aí, mas eu não posso ir a uns a beber água, não é? E acho que eles também não põem água, não trazem para cá. É um bocadinho longe para mandar água de lá. E, na verdade, se vocês repararem, quanto maior é o PIB do local, pior é a qualidade da água. Percebe o que quer dizer? Lá na aldeia pode ser que ainda vão à fonte, beber lá na montanha e bebem água boa. Mas quanto mais temos mais casas,
A água cada vez é pior. Então deixem-me dizer-vos que nós precisamos de cloro, não é? É verdade que precisamos. O cloro é um pesticida, mas precisa estar na água. Porque se o cloro não estiver na água, a água que nos chega à casa chega podre. Com todos os micro-organismos que a água tem. Com todas as fugas que há na canalização. Cerca de 15% da água perde-se pelas fugas. Não é? Portanto, a água vai chegar estragada. Vocês podem comprar uma casa nova, os canos novos, mas depois vão ligar à rede de um cano que já existe há não sei quantos anos, que vai trazer as porcarias todas, portanto a água chegou estragada. Se não tiverem cloro na vossa água, sim, vai estragar. Agora, uma coisa é ter cloro e outra coisa é beber cloro. Então, o cloro é necessário, mas eu não preciso de beber. Deixem-me dar-vos uma ilustração. Banana. Gostam de banana? Comem banana com casca? Não. Tiram a casca. Mas tiram a casca antes de a comer. Porque se tirarem uns dias antes, ou umas horas antes, a banana vai ficar própria para consumo. O cloro é a mesma coisa. Ele precisa de lá estar, mas nós não precisamos de beber. Claro que eu não tenho aqui, eu não sou dono de nenhuma empresa de filtros de cloro, não é? Senão já fazia aqui um negócio com vocês. Mas deixem-me dizer-vos que eu decidi armar-me em Inspector Gadget e fui lá à casa fazer uns testes. E na minha casa eu descobri que na minha torneira ela debita cerca de 0,6 partes por milhões de cloro. A OMS diz que o tolerável é entre 2 a 5. Portanto, pensem. A minha diz 0,6. Eu fui fazer os testes de várias formas como eu uso água em casa ou como eu poderia usar água em casa da torneira. Então vamos imaginar. Preciso de beber 3 litros de água. Preciso de cozinhar e de lavar os alimentos. E preciso de tomar 2 duches por dia. Faço desporto 2 vezes por dia, como vocês sabem. Uma para ir e outra para vir do trabalho. E, portanto, preciso tomar banho 2 vezes por dia. 5 minutos é suficiente. Eu fui fazer as contas. O chat GPT deu uma ajuda a fazer as contas de quanto é que realmente eu era exposto. Qual é o meu nível de exposição ao cloro por dia? E ele respondeu-me, fez as várias contas, mostrou-me, disse, eu ainda lhe fiz mais perguntas, moldei algumas coisas para aquilo ficar bonito e para ficar bem certinho. Ele diz-me, olha, o total acumulado por dia é de 21 partículas por milhão de cloro. Não sabem o que é isto, não? Eu já vos vou dizer. Deixem-me só lembrar-vos aqui uma coisa. Eu entro em contacto com o cloro quando bebo água, quando tomo banho, o cloro entra na minha pele e com o calor ele é inalado, portanto, pela respiração. E este total, o chat GPT deu ajuda para descobrir o que é isto, 21. Se vocês forem ver a tabela de efeitos secundários do cloro, e se eu, numa só vez, inalasse, tocasse, bebesse 21 partículas por milhão de cloro, eu morria 2 vezes. Porque a partir de 10 já é fatal. Ok? Estão assustados, não é? Ou seja, nós andamos a beber o veneno aos poucos, portanto, por isso não morremos, mas não deixa de ser veneno. Portanto, se calhar temos que arranjar um descascador de cloro lá para casa. Vejam outros efeitos do cloro e tentem perceber se isto acontece convosco também. Dermatites, irritação do couro cabeludo, queda de cabelo, inalado dá asmas e alergias e ingerido transtornos gastrointestinais. Mas há uma coisa ainda mais interessante no cloro, é que ele é um disruptor endócrino do iodo. Estamos a complicar, não é? Vou tentar explicar isto de uma forma simples, para vocês entenderem. Por exemplo, como é que as pessoas morrem com intoxicação com monóxido de carbono, com uma fogueira? Portanto, eles vão receber monóxido de carbono e as nossas células, as nossas hemácias que recebem o oxigênio, se receberem monóxido de carbono, elas preferem. Ou seja, quem chega primeiro à cadeira é o monóxido de carbono, em vez do oxigênio. Então só vai muito monóxido de carbono, as nossas células vão ficar cheias de monóxido de carbono, não vão ter oxigênio e nós vamos desmaiar e morrer. O que acontece com o disruptor endócrino do iodo, o monóxido de carbono é um disruptor endócrino do oxigênio, um disruptor endócrino do iodo é o cloro. Se as células tiverem que aproveitar cloro, se tiverem que aproveitar iodo, elas vão aproveitar o cloro. Ou seja, quais são as células mais dependentes de cloro, de iodo? Desculpem. Quais são as células mais dependentes de iodo? Tiroide, como vocês sabem, mama e próstata. Isto diz-vos alguma coisa? É só dos cancros mais habituais que temos. Esta poderá ser uma das razões. Meus queridos, descasquem o cloro. Algumas ideias para levar para casa, para não demorarmos mais. Primeira ideia, bebe água no momento certo e na quantidade certa. Ok? Ao longo do dia, não é toda uma vez, não é às refeições. E também, a partir das 7 da tarde, se calhar é melhor não beberem água, senão depois vão passar a noite na casa de banho. Dar de beber
Deem de beber água aos vossos filhos, aos vossos idosos que têm lá a casa. Eles precisam de água mesmo sem saber. Não temperes a água, já percebemos porquê. Usa sal não refinado, usa sal integral, também já percebemos porquê. E descasca o cloro da tua torneira. Para terminar, a mensagem bíblica. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Este é o desejo para Gaio, como vocês se lembram, que tenhas saúde. Este é o desejo de Deus para nós, que tenhamos saúde. Porque se não tivermos saúde, nada vai funcionar. Mas esta mensagem cola muito bem com a outra que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem o que é que isto diz? Isto diz assim: vocês que ganham conhecimento, vocês que sabem a verdade, vocês que sabem o que é que as coisas vos provocam, não vos conformeis com a maneira como o mundo faz. Façam o correto para que tenham saúde. Que o Senhor nos abençoe a tomar decisões e que o maldito do egoísmo não nos tenha tanto poder em nós. Um bom sábado.